Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre escala de Facebook Ads. Escala horizontal ou escala vertical. Qual que dá mais lucro, qual dá mais resultado e qual que você deveria usar para cada uma das situações que vão aparecer aí na sua vida empreendendo, beleza? Primeiro eu vou trazer um aviso aqui. Pessoal, o que eu vou ensinar aqui nesse vídeo, que é gratuito, ele pode ir contra alguns cursos caros que você já comprou. E isso pode gerar revolta em algumas pessoas, tá? E o que eu falei nesse canal, porque eu já falei sobre alguns temas nesse vídeo aqui, pode deixar algumas pessoas furiosas, como já deixou. E pessoal, não precisa discutir comigo, apenas testa o que eu estou falando. Eu comecei a testar essas estratégias, eu comecei a abandonar as estratégias antigas que pregavam como certas, eu comecei a ter mais resultado e eu estou ensinando aqui para vocês. E pessoal, aqui nesse vídeo e nesse canal como um todo, a gente usa a própria lógica de funcionamento da ferramenta do Meta Ads. Então, o que os engenheiros que criaram a ferramenta do Meta Ads dizem como funciona a ferramenta. Não estratégiazinha que um guru usou e supostamente deu resultado para ele, tá bom? O Meta Ads está acima de qualquer guru. Não importa quanta grana ele tenha investido, tá bom? Até porque a gente vive uma bolha aqui no Brasil, pessoal. Muita estratégia que é dita como regra, tá? Aqui no Brasil. Na gringa, ninguém nem fala sobre essa estratégia e escala com orçamento muito maior, com uma moeda muito mais forte que a nossa. Então, a única coisa que a gente tem de estratégia que funciona, que pode ser replicada para diferentes pessoas, é o que o próprio Meta ensina como funciona a ferramenta. Tem guru ensinando estratégia que vai contra a própria lógica de ferramenta do funcionamento do Meta Ads. E o que acontece se você aplica essas estratégias? Não funciona para você, é só isso. Tem outros fatores que fizeram com que ele tenha resultado apesar de usar essa estratégia e você está replicando e você não sabe todos os fatores, né? Todos os motivos para ele vender bem e você não vai vender bem. É por isso que tem tanta gente que não consegue escalar com o Facebook Ads, porque está indo contra a lógica de funcionamento da ferramenta. Ao invés de ouvir o que um engenheiro que criou a plataforma está falando, começa a ouvir guru só porque ele tem Porsche. Então é isso, desabafei aqui. E o que é escala? Pessoal, escala é você vender num volume maior de clientes, aumentar seu faturamento de forma constante e previsível. É isso que eu falo nesse vídeo aqui. Pico de faturamento não é escala para mim. Então você vender 100 mil de um infoproduto ruim e não conseguir duplicar ou fazer a mesma coisa no mês seguinte, não é escala, é voo de galinha. Voo de galinha, você vender um pouquinho em um mês, depois voltar para o faturamento de antes, não é escala. Você precisa ir adicionando montantes de faturamento e conseguir crescer mês a mês ou pelo menos estabilizar seu faturamento, tá bom? Vocês encaram a escala como algo de curtíssimo prazo, então, escalei em tanto tempo o faturamento, mas se você não consegue manter aquilo, você não tem inteligência para manter aquilo, você não está escalando. Então vamos lá para a escala horizontal fake. A escala horizontal fake eu digo que é o que é ensinado pelas maiorias dos cursos, tem muito vídeo no YouTube ensinando sobre isso e o que ensinam para você fazer e por que não funciona. Eles falam que você tem que duplicar a mesma campanha ou o mesmo conjunto de anúncio que vendeu. Ou eles falam para você duplicar os mesmos conjuntos de anúncio e só ficar variando o público de interesse lá dentro. Não muda criativo, não muda nada, só vai duplicando e espera as vendas rolarem. Por que isso não funciona? Porque gera sobreposição de público. Você não está variando o criativo, você está comunicando com as mesmas pessoas no final das contas. Então, depois de um tempo, você vai aumentando investimento em tráfego pago. Você vai ter uma sobreposição de público. Os conjuntos conversam com pessoas parecidas, só que você não está vendo sua frequência aumentar ali nos conjuntos. Afinal, porque estão em conjuntos diferentes. E isso vai cair seus resultados e atrapalha a sua escala. Segundo, limita a sua escala porque não usa público aberto. Então, se você fica testando interesse, fica colocando uns interessezinhos ali, você está limitando teus anúncios em fatias de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, pode ser até fatias grandes de público. Mas, se você quer rodar um orçamento gigante, teu público é o público aberto, você só precisa filtrar pelo demográfico. Então, isso limita a sua escala também. Uma hora ou outra esse interesse vai parar de funcionar e você não vai conseguir vender bem. Então é melhor já começar com público aberto e está funcionando muito bem usar público aberto no Facebook Ads, tá? Outro ponto, você não concentra o aprendizado nos conjuntos de anúncio. Então o Meta ele aprende a te gerar resultados estáveis, como consequência mais escaláveis, quando você concentra as vendas em poucos conjuntos de anúncio. Porque quando você concentra as vendas em poucos conjuntos de anúncio, ele sai da fase de aprendizado. Ele consegue te trazer
um volume de vendas mais otimizado e mais constante, você tem mais estabilidade. Quando você cria vários conjuntos de anúncios diferentes, você está toda hora criando novos conjuntos que estão fora da fase de aprendizado, vão te trazer resultados instáveis. Então um dia vai vender bem, outro dia vai vender mal e você não vai ter constância, né? E você vai virar aí um escravo do Facebook Ads. Então é por isso que essa escala horizontal, como te ensinaram por aí, como ensinam, não funciona, é escala horizontal fake e vai contra o próprio funcionamento da ferramenta do Meta Ads. Não tem lógica, tá? Usar isso aqui. E tem alguns mitos que as pessoas criam, tá, para justificar essa estratégia que não tem lógica. Quando você faz isso, você encontra a fatia de público compradora primeiro. Pessoal, não é porque um conjunto de anúncio vendeu primeiro que aquilo é uma fatia de público compradora e você vai conseguir ter mais vendas constantes. Foi só uma coincidência, tá? Não existe fatia de público compradora e eu já gravei um vídeo no canal falando sobre isso. Custo por compra começa mais barato. Isso também não existe, pessoal. Não é porque em um dia você conseguiu ter um custo por compra mais barato que seu custo por compra vai ficar mais barato por um período maior. E não interessa se no primeiro dia você teve um custo por compra barato. O que interessa para você escalar é você ter várias compras a um custo por compra barato. Então não vale a pena. Você encontra a lógica de ferramentas supostamente para ter umas 2, 3 vendidas a um custo por compra mais barato. É melhor para quem tem orçamento menor. Pessoal, usar essa estratégia não é melhor para quem tem menos grana, porque você demora para sair da fase de aprendizado. Então, você com pouca grana já vai demorar, né, para realizar 50 vendas por semana. Quem dirá se você ficar diluindo essa grana em vários outros conjuntos? Então, não tem lógica. E tem gente que fala que isso força um meta a gastar mais. Então, se você está investindo 5 mil, 10 mil reais por dia, quando você cria novas campanhas, isso força o meta a gastar mais. Isso não tem lógica, pessoal. Não faz sentido. E não faz sentido de acordo com a ferramenta. Simplesmente não é verdade. Tá, pessoal? Vocês podem aumentar o orçamento nos seus conjuntos e não precisa ficar duplicando para o meta gastar mais. Isso simplesmente não está na plataforma. Tá? Agora, qual que é a escala horizontal real, né, a que faz sentido você usar? É você duplicar os seus conjuntos de anúncio testando diferentes criativos. O que interessa é você variar os criativos. Cada conjunto pode comunicar para um público diferente. Então, um conjunto de anúncio falando sobre só para mulheres, outro só para homens. Um conjunto de anúncios com tipos de criativos que conversam com diferentes demográficos, tá? Então isso faz sentido, você criar novos conjuntos somente se você variar seus criativos. E por que funciona? Porque a segmentação do Meta hoje em dia é baseada principalmente em criativos, tá bom? Os criativos interessam para comunicar com diferentes fatias de público, fatias de pessoas ali no Meta Ads. E você está adicionando nessa escala fatores relevantes para aumentar seu faturamento. Ficar trocando o público de interesse não é relevante para você aumentar seu faturamento. Agora, você trocar os criativos, comunicar o seu produto de formas diferentes para diferentes pessoas se identificarem, isso sim é um fator relevante que pode aumentar suas vendas e seu faturamento. E quando você pode fazer esse tipo de escala horizontal? Faça somente se você tiver orçamento suficiente para gerar mais de 50 vendas por semana no novo conjunto, tá bom? E somente se você tiver novos criativos. Então não adianta você usar essa escala horizontal se você não tem grana para nesse novo conjunto conseguir gerar pelo menos 50 vendas por semana, tá bom, pessoal? Senão vai ficar instável, não vai ter constância e não vai sair da fase de aprendizado. Então eu recomendo que vocês só usem a escala horizontal se vocês tiverem um orçamento legal para isso. Deixa o like, se inscreva, tá? Se você está curtindo desse conteúdo, se o que eu falei faz sentido para você, deixa o like, engaja comigo. E a gente tem o tipo que é a escala vertical, que é 20% ao dia. Você pode aumentar e diminuir a sua escala, o seu orçamento de Facebook Ads 20% por dia na sua campanha de acordo com as vendas que você tiver. Então, se foi um dia lucrativo, aumenta 20%. Se foi um dia que não foi lucrativo, você diminui 20%. Por que funciona? Porque a sua campanha ela não sai da fase de aprendizado. Se você aumenta até em 20% em 24 a 48 horas, você não está saindo da fase de aprendizado de acordo com a própria ferramenta do Meta. E isso acelera rápido. Isso é rápido. Você consegue, em um mês, cara, ter um orçamento gigante, porque você está sempre aumentando 20%
tá, do seu orçamento diário. Então isso pode parecer mais lento, né? Mas é a melhor forma de você aumentar seus resultados. Quando fazer? Quando seus conjuntos já trazem vendas de forma constante e quando você já tem um orçamento legal, tá? Para gerar vendas, você já tem uma previsibilidade, tá com grana para gastar, tem caixa para aumentar o orçamento, então beleza, 20% ao dia você vai aumentando e ao longo do tempo, ao longo de um mês, você tá gigante, você tá vendendo bem. Outro tipo de escala vertical. Escala vertical 20% na semana. Você pode aumentar ou diminuir, tá, o seu orçamento de Facebook Ads diário na semana, de acordo com as vendas que você tiver. Então, uma vez por semana aumenta ou diminui 20%. Por que funciona? Porque você passa menos tempo otimizando o Facebook Ads, então é mais tranquilo, e você consegue ter mais estabilidade. Então, você tem ali pelo menos uma semana para sair da janela de aprendizado, da fase de aprendizado, para decidir se você aumenta teu orçamento. E quando você deve fazer? Se você é iniciante e se você ainda não tem previsibilidade e ainda não acertou no seu criativo vencedor. Você está na fase que você está testando diferentes anúncios para descobrir qual que gera mais lucro? Cara, adotar esse tipo de escala faz sentido. Porque você pode ter acertado um anúncio, mas isso não significa que ele vai trazer vendas para você por semanas. Não significa que ele aguente escala em um orçamento grande. Então, quando você para uma vez por semana para analisar os resultados da semana e tomar a decisão se você aumenta ou diminui o orçamento, você consegue aí ter mais estabilidade, mais previsibilidade. E sua vida fica mais tranquila e você tem mais dinheiro no seu bolso. E tem também o estilo de escala vertical, que alguns gringos chamam de surf scaling, e enfim, no Brasil também ensinam aqui com outros nomes, que é você aumentar o seu orçamento tipo umas 3 a 5 vezes por dia, toda vez que ele aguentar vender mais. Então você viu um dia que está vendendo bem, você aumenta o orçamento ali. Por que isso não funciona? Porque isso te torna refém do Facebook Ads. Você está o tempo todo ali atualizando, dando F5 no gerenciador, 3 vezes por dia, para ir aumentando o faturamento ali, aumentando o orçamento de anúncios. E é normal as vendas oscilarem. Cara, você trabalha com varejo, você vende, é normal que um dia as pessoas comprem mais, outro dia as pessoas comprem menos e tá tudo bem. Isso não é motivo para você ficar aumentando e diminuindo o orçamento. Você primeiro precisa ter previsibilidade para depois aumentar as suas vendas, tá? E também os seus anúncios de hoje, eles criam reconhecimento de marca, criam consciência para a pessoa comprar no futuro. Então não é porque a pessoa ela não comprou hoje o teu produto que ela não pode começar a considerar comprar o teu produto e no outro dia comprar. Então no final das contas você está meio que se sabotando, né? E quando você deve usar esse tipo de escala vertical, que é o surf scaling, você ficar aumentando teu orçamento ali várias vezes por dia. Quando você roda black ou você roda golpe. Então, cara, você tem uma conta, ela não vai durar um mês com você, está rodando uma oferta super agressiva, super contra as morais, né, das pessoas, tipo, está rodando golpe. Aí beleza, você pode aumentar o orçamento 3 vezes por dia, porque você vai perder aquela conta. Agora, se você não roda golpe, você quer ter paz, você quer ter estabilidade no Facebook Ads, você quer escalar mesmo com vendas constantes e vender bem o ano todo e não só uma vez por mês ou em alguns momentos, então isso não faz sentido para você, sendo bem sincero, tá bom? Usando a própria lógica de mercado e a lógica de funcionamento do Meta Ads. Pessoal, qual tipo de escala que eu falei aqui é melhor e quando usar? Primeiro, até você validar os seus primeiros anúncios e criativos, quando você está testando os seus anúncios, usa a escala vertical e aumenta 20% por semana. Então espera um criativo que vendeu bem hoje, vender bem durante a semana, para se você quiser, no final de semana, enfim, depois de uma semana você bater o martelo se aumenta o faturamento, aumenta o investimento de tráfego pago. 2. Quando você valida os seus criativos vendedores, você usa a escala vertical de 20% ao dia. Cara, você viu um criativo que ele vendeu bem para você, tá rodando constância, já tá há um tempo, algumas semanas vendendo bem para você, cara, usa a escala vertical, aumenta uma vez por dia 20%, tá? Você vai ver que você vai conseguir crescer muito mais, porque é um criativo vencedor, é um criativo que aguenta escala, não é um criativo que vai vender bem por uma semana e depois parar. Então, quando você pegar tração nas vendas, aí você usa a escala vertical, que é você aumentar o orçamento diário da sua campanha total em 20% ao dia. E ao ter um orçamento grande, você aumentou no vertical e você tem um orçamento para cada conjunto que você criar, você ter pelo menos 50 vendas por semana, aí você usa a escala horizontal verdadeira e não a fake. Então, cara, você foi aumentando 20%.
você está com grana suficiente para, de acordo com o seu custo por compra atual, você ter grana para você investir e sair, ter mais de 50 vendas, aí você usa a escala horizontal porque faz sentido criar novos conjuntos. Do contrário, não crie novos conjuntos se você não sair da fase de aprendizado, porque isso é cagada, isso vai contra a lógica de ferramenta do MetaAds. Conclusão, sempre teste novos criativos, sempre pause criativos que não te deram lucro, que te entregaram ROAS baixo, tá? E sempre busque ao máximo sair da fase de aprendizado, porque isso é a parte mais importante do Facebook Ads, é o que gera, é o que rege, né, a sua estabilidade nas vendas e é o que rege a escala, tá bom? Não importa o que o seu guru fala, o que importa é seguir o que a ferramenta fala. Então é isso, pessoal. Aplique para consultoria gratuita. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês precisam de ajuda, você gostaria que eu analisasse suas campanhas de Facebook Ads de forma gratuita? Aplica para uma das vagas que eu vou analisar as tuas campanhas, vou te dar um feedback e se fizer sentido eu mando uma proposta para a gente trabalhar juntos, seja eu gerenciando teus anúncios ou seja eu te dando consultoria e alinhando contigo para você. Lembrando que eu não consigo falar com todo mundo, não consigo atender todo mundo, não é para quem está começando do puro zero, quem é iniciante, quem não investiu R$1 em anúncio, é para quem de fato já está investindo em tráfego pago e quer escalar. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!